Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre fracassar, sobre você começar a gostar de fracassar, gostar de errar, porque é dentro do fracasso e dentro do erro que a gente aprende muita coisa. E aliás, o nosso cérebro, ele aprende no erro. E eu quero fazer um paralelo entre a vida de Davi e a vida de Saul. Se a gente pegar na Bíblia, que está escrito lá em 1 Reis, 2 Reis, e em 1 Samuel, 2 Samuel, sobre a vida de Davi e a vida de Saul, se eu disser para você pegar e ler sobre as histórias deles, e você pegar sem ver a parte espiritual, sem ver um contexto geral, você vai escolher, e eu pedi para você escolher entre Davi e Saul, eu diria que você escolheria Saul por causa que Saul errou muito menos. Saul errou uma vez com Deus, mas Davi errou diversas vezes. Davi pecou diversas vezes. Existe uma diferença primordial entre Davi e Saul, que faz Davi hoje ser lembrado e na bandeira de Israel está a estrela de Davi e poucas pessoas lembrarem de Saul e olharem para a vida dele muito negativamente. Porque certa vez quando Saul estava esperando ao profeta Samuel para fazer o sacrifício ao Senhor, que naquela época só quem tinha autorização para fazer isso era Samuel, o profeta, o juiz. Saul, não esperando a chegada de Samuel, ele foi lá e sacrificou. Só que quando Samuel chegou e questionou ele: Saul, o que você fez? Ele falou assim: também você demorou? Eu estava aqui esperando você e o povo estava se agitando, eu fui lá e sacrifiquei. E nesse momento Samuel olha para ele e fala: hoje o seu trono seria estabelecido sobre todo Israel. Mas porque você fez isso, Deus tira de ti o reino. Já Davi, se nós pegarmos a história de Davi, Davi errou muitas vezes. Davi errou sempre, sempre errando, só que a atitude de Davi era totalmente diferente. Toda vez que ele errava, ele olhava para si, olhava pelo que ele fez e ele se arrependia e pedia perdão ao Senhor. Diferente de Saul, que deu uma desculpa, Davi sempre reconhecia seus erros e mudava seu comportamento, mudava sua atitude. E isso é a diferença. Só que aí que está o segredo. Davi nunca errava na mesma coisa. Então a gente tem que gostar de errar, a gente tem que gostar de fracassar. Só que a gente tem que aprender com cada erro, com cada fracasso e nunca mais cometer os mesmos erros. Isso é um princípio de sabedoria. Quanto mais eu erro, e erro em coisas novas, significa que eu estou evoluindo, significa que eu estou entrando num lugar de maturidade com cada erro. E se o meu cérebro aprende com os erros, eu preciso ter essa consciência que eu preciso errar. Nós vivemos num mundo, numa sociedade atual que é muito sacrificado o erro. A gente cresceu, na maioria dos pais trouxeram essa visão distorcida do erro, essa visão que você não pode errar. E isso gera uma pressão por excelência, uma pressão por perfeição, sendo que a perfeição ela não existe. Existem coisas que são feitas, que são erradas, que são aprendidas e agora eu não faço mais errado, agora eu faço de forma correta. Então aprenda a olhar o erro como uma coisa boa. O lema do Vale do Silício, se você não conhece, é exatamente sobre isso. Erre logo, erre sempre e aprenda com os seus erros. Erre, não tenha medo de errar, mas quando você errar, você aprenda com ele e vá para o próximo nível. O erro, ele vai te levar para o próximo nível. Assim como Davi. Hoje Davi é lembrado em Israel, na Bíblia, entre os cristãos, entre os judeus. E Saul é pouco lembrado. Por quê? Porque Saul errou, mas não reconheceu o seu erro e culpou outras pessoas. Davi reconheceu os seus erros sempre, por mais que errou muito mais. E é exatamente isso que você deve fazer. Errar várias vezes, mas sempre em coisas novas, porque quer dizer que você está entrando num ambiente cada vez maior de maturidade.
Espero ter abençoado grandemente sua vida com essa palavra, com essa ministração. Peço para você, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta e compartilha com alguém que essa mensagem, se impactou você, pode impactar muito mais vidas. Deus abençoe e que tua vida seja repleta da presença de Deus. E não se esqueça, não tenha medo de errar. Erre sempre, mas aprenda com os seus erros. Grande abraço.